Subiu para 66% a quantidade de eleitores que considera que Lula não deveria se candidatar à reeleição, aponta a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira. O último levantamento, divulgado em março, apontava já importantes 62%. Apenas 32% dos 2.004 ouvidos pelo Instituto em 120 municípios de 29 de maio a 1º de junho gostariam de ver o petista candidato à reeleição, 3 pontos percentuais a menos do que em março. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Os eleitores lulistas, petistas, são os que mais se empolgam com a perspectiva de reeleição de Lula, mas a quantidade deles que aprecia uma nova candidatura oscilou negativamente, de 86% para 84% nos últimos meses. Wilson Lima, que fase? Primeiro tivemos a queda de popularidade do governo, naturalmente isso se reflete também na sua elegibilidade. O problema é que o PT, por mérito ou demérito próprio, aí você escolhe, fez questão de não ter um plano B viável, né? O plano B do Lula é o Lula. O plano C do Lula é o Lula. O plano D do Lula é o próprio Lula. Quiçá o plano E do Lula é o Lula. Talvez o plano F seria a Janja, ou o plano J seria a Janja. Mas o fato é que essa pesquisa, Inácio, eu queria aproveitar já começar para fazer essa análise dessa pesquisa. Vamos mostrar o primeiro gráfico, porque essa pesquisa ela confirma aqueles dados que nós analisamos no nosso programa de ontem. E para mim tem algo muito. Tem um dado muito negativo para o governo federal nesse primeiro gráfico aqui, que é a disputa, uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Tarcísio de Freitas. Por que eu falo que é um dado ruim para o petista? Porque o Lula está primeiro com a máquina federal, é presidente da República. Tarcísio de Freitas, bem ou mal, ele é governador de São Paulo, é o maior estado do país? Sim. É o maior eleitorado? Sim. Mas o Tarcísio de Freitas é uma figura ainda desconhecida do restante do país, em vários locais do país. Então, você tem um presidente da República com a máquina na mão, numa simulação de segundo turno, empatado com um governador do estado, podia ser outro governador, podia ser o Eduardo Leite, poderia ser qualquer um, mas isso é um sinal inconteste de desprestígio do presidente da República. Temos o outro gráfico, produção, só para a gente... Aqui é um gráfico interessante que fala sobre todos os cenários estimulados de uma eventual disputa de segundo turno. Percebam aí que o Lula só teria alguma vantagem relativamente expressiva contra personagens que são, né, que não são tão conhecidos como Romeu Zema, Ronaldo Caiado e até Eduardo Bolsonaro. Veja que a diferença são de 10 pontos percentuais numa simulação de segundo turno contra Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é bizarro ver um presidente da República com tamanho desprestígio. Tem um outro gráfico aí para a gente continuar a análise, porque aí eu acho que é a parte que, se a gente puder dividir a tela com o nosso Rodolfo Borges, porque ele escreveu muito bem sobre isso hoje pela manhã aqui em O Antagonista. Quem te dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Né? O que dá mais medo seria uma volta do Bolsonaro e a continuação do Lula. 40% dos eleitores temem que ele continue. Acho que dá pra gente dividir a tela, porque o que acontece? Esse último gráfico, não é, Rodolfo? Ele mostra que o brasileiro ele cansou da polarização Bolsonaro e Lula. E ele cansou por um motivo muito simples. Eu falei isso no programa de ontem, eu vou reforçar. Campanha política, meus amigos e minhas amigas, ela é feita com 2 sentimentos. Ela é feita a partir de 2 sentimentos: medo e esperança. Todo líder populista ele tem, né? Ele tem um combo de características. Ele é um líder que leva esperança, ele é um líder que consegue trabalhar muito bem com o medo, ele consegue introjetar muito bem o medo na população, e é um líder que tem muito poder de parlar, né? Tem o bom poder da comunicação.
No caso do Lula e do Bolsonaro, os dois perderam o poder da comunicação, perderam a capacidade de entregar esperança e perderam a capacidade de estimular o medo no adversário. Porque o brasileiro, não é, Rodolfo? Ele está pensando o seguinte: entre um e outro, eu prefiro cair fora. Publicado no Antagonista, o Brasil cansou de Lula e Bolsonaro, baseado em alguns números dessa pesquisa, além desses que o Wilson mostrou, tem ali, entre os lulistas, né, a pesquisa, a Quest dividiu os eleitores entre lulistas, esquerda, ali centro, sem nenhum espectro político, tá neutro, aí tem os da direita e os bolsonaristas. Aí no caso dos petistas, o Wilson mencionou o Inácio mencionou esse número aí, 84% ainda veem com bons olhos a perspectiva de reeleição do Lula. Mas aí eu presto atenção para esse restante dos lulistas, que se declaram lulistas, que não está com o Lula. E no caso do Bolsonaro é um pouco maior esse percentual entre os bolsonaristas, porque o Bolsonaro está inelegível. Então mesmo aqueles que gostam do Bolsonaro já estão pensando numa alternativa. Olha, não vai funcionar, ele tem que escolher alguém para se candidatar no lugar dele. Agora, quando você vai para os eleitores neutros, está acima de 70%. Os que não querem nem que o Lula tente a reeleição e nem que o Bolsonaro force aí uma candidatura em 2026. Então está todo mundo cansado. Sobre os números que o Wilson mostrou aí, eu queria só dar um detalhe a mais aí. Todos os possíveis concorrentes do Lula na eleição de 26, inclusive o Bolsonaro, têm tirado já faz tempo, não é só de agora, mas fizeram agora também nessa pesquisa, distância para o Lula. Então aquele quadrinho que o Wilson mostrou ali, esse aí se você olha na perspectiva de tempo, Caiado, Zema, até o Ratinho Júnior, Michele Bolsonaro e Tarcísio, que são os principais aí, eles tiraram diferença. O único que não está tirando diferença, por enquanto, é o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que é quem começou agora a dar aí declarações de que pode vir a disputar a presidência da República caso o pai dele o escolha para essa missão e tal, aquela coisa solene, né? Todos estão tirando distância já faz um bom tempo do Lula, nessa perspectiva de uma disputa de segundo turno, menos o Eduardo Bolsonaro. Tem que ver agora que ele adotou esse discurso aí, está tentando aparecer mais lá dos Estados Unidos, para ver se ele consegue empolgar principalmente esse eleitorado de direita bolsonarista e para ver se ele consegue começar a se viabilizar, pelo menos na perspectiva das pesquisas de intenção de voto, como um possível adversário para o Lula, o que provavelmente pode acontecer sem o Jair Bolsonaro no páreo, né? Wilson, em algum momento a gente deve ver uma aglutinação de candidaturas em prol de um grande nome, ou vai ver essa divisão que a gente vê, por exemplo, com Ronaldo Caiado tentando sair, Ratinho Júnior, Tarcísio talvez seja o que esteja mais discreto nessa daí, talvez ele abra a mão da candidatura se ele não sentir que realmente ele é o, digamos assim, ungido pela centro-direita, mas existe a chance de todos eles entrarem num acordo para um nome único contra o lulopetismo, ou vai continuar dividido até a hora H? Não, vai continuar dividida até a hora H, Inácio. E te digo mais, assim, a fragmentação, inclusive de candidatos, favorece o próprio candidato favorece justamente aqueles que estão desafiando os grandes favoritos, porque entra num jogo, isso é muito normal de qualquer campanha. Se você tem candidato A que é favorito, mas ele tem uma alta rejeição, e outros candidatos que não trabalham com essa rejeição, mas estão ali pulverizando os votos, quem sair dali desse ninho, né, do atacado de candidatos, de varejo de candidatos, ele de fato pode se dar bem em uma eleição presidencial. Isso é normal, tá? Isso é absolutamente normal. Agora tem um detalhe, Inácio. Vamos colocar de novo esse gráfico que a gente falou sobre as várias candidaturas, porque teve um detalhe que eu confesso que eu despertei para ele agora. E aí o Rodolfo pode até me ajudar. Porque a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Se a gente partir dessa premissa, você pode analisar o seguinte, que do Lula até o Eduardo Leite, você tem uma situação de um possível empate dentro da margem de erro.
Por quê? Por exemplo, Eduardo Leite está 36-40. Se você considerar a margem de erro, ficaria 38-38. Ratinho Júnior ficaria 38-40. Então, assim, pode trazer para cá. Então, vejam ali que você tem vários players que, numa situação de segundo turno, eles, de fato, estariam ali numa situação realmente de empate técnico contra o presidente Lula. E aí, Inácio, esse detalhe é importante, porque isso dá força para esse ninho de candidatos. Ou seja, dependendo do nome que conseguir fazer o primeiro turno e conseguir liderar esse processo, conseguir de fato se destacar frente aos demais, esse pode ser um adversário, pode ser uma possível terceira via para uma disputa em 2026.